Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia, 11 horas 5 minutos, está começando o CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 20 de agosto, semana em ritmo de decisão, né? Série B de Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, muita emoção para os torcedores. Então vamos lá com Copa do Brasil. Hoje tem sorteio da fase quartas de final, né? O evento acontece às 3 horas da tarde na sede da CBF no Rio de Janeiro. São 8 times que permanecem na disputa após a conquista das vagas nas oitavas. Flamengo, Vasco, Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians e Juventude. É só jogão! Antônio Lupe, bom dia, uma boa terça-feira para você. O Guarani com novidades às vésperas de um clássico contra o Santos amanhã no Brinco. Tudo bem, Carlão? Uma excelente terça-feira para você e, claro, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Amanhã o Bugre encara o Peixe no estádio Brinco de Ouro da Princesa e o técnico Alan Al deve voltar no time titular com os atletas que ficaram fora da última partida, Luan Dias e também o Salustiano. E nas vésperas da partida contra o Peixe, uma negociação envolvendo as duas equipes, porque a diretoria do Guarani confirmou o empréstimo do atacante Rafael Freitas, destaque das categorias de base do Bugre, para o Sub-20 do Santos. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre essa negociação. O bom jogador Rafael Freitas foi destaque na Copinha, não teve tantas oportunidades no profissional, que ele tenha boa sorte agora com a camisa do Peixe. Campeonato Brasileiro, complemento da 23ª rodada. Vitória e Cruzeiro ficaram no empate em 2-2 ontem no Barradão. O resultado deixou o time de Salvador na 16ª colocação com 22 pontos e de quebra, ultrapassou o Corinthians, que hoje abre o Z4. O Cruzeiro ficou em 7º com 37 pontos em mais uma atuação lamentável da arbitragem. Meter a mão no nosso Vitória, hein? Ai, meu Deus do céu. Vamos para São Paulo, Gabriel Dudziak. O Corinthians entra em campo hoje para tentar selar a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana. Às 9h30 da noite, o Alvinegro enfrenta o Bragantino em casa, podendo empatar para avançar de fase. O Palmeiras deve ter praticamente força máxima para o embate com o Botafogo na quarta pela Libertadores, enquanto o São Paulo não contará com Ferreira, Patrick e Moreira para o jogo com o Nacional do Uruguai na quinta. Já o Santos contratou o atacante Wendel Silva, que estava no Porto. Tênis, principal nome da nova geração do tênis brasileiro, João Fonseca, 17 anos, estreou com vitória no qualificatório do US Open, que é o 4º Grand Slam da temporada. Na madrugada desta terça-feira, ele derrotou o esloveno Lucas Klein por 2-1, parciais de 4-6, 6-4 e 6-2, e avançou para a segunda rodada. Se conseguir 3 vitórias, chegará à chave principal do Grande Slam norte-americano. Ponte Preta, Lupe, hoje tem duelo contra o Amazonas, lá na Arena, Lupércio. Na Arena da Amazônia, palco da Copa do Mundo no Brasil, que foi disputada há 10 anos. Olha como o tempo passa, Carlão. 10 anos a Copa do Mundo que foi disputada no Brasil. E a Arena da Amazônia foi um dos estádios escolhidos e hoje vai abrigar o duelo entre Amazonas e Ponte Preta. Duelo direto. Ponte tem 28, Amazonas tem 27 pontos, estão brigando ali por algo melhor dentro da Série B. O técnico Nelsinho Batista não confirmou a equipe, mas deve ter mudanças em relação ao jogo passado, até porque Elvis e Castro estão suspensos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse jogo, ouvindo os treinadores das duas equipes, da Macaca e do Amazonas. A Ponte busca a primeira vitória como visitante na Série B. Boa! E além do jogo da Ponte, outros 2 jogos agitam a Série B hoje à noite. Novo Horizontino e Ituano, às 7 da noite, jogam em Novo Horizonte. Bom, hein? Torcedor do Guarani tem que ficar ligado e torcer pro Tigre de Novo Horizonte. E às 9h30, o Operário recebe o Vila Nova no Germano Krieger. Fábio Chaib, hoje direto aqui dos estúdios da Rádio CBN. Hoje tem Copa Libertadores brasileiros em campo. Fabião, bom dia!
Muito bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Saem hoje os primeiros times classificados às quartas de final da Copa Libertadores da América. Às 7 da noite, o Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã. No primeiro jogo, vitória gremista por 2-1. Então o Grêmio tem uma pequena vantagem. Jogo às 7 horas da noite, Fluminense e Grêmio. Mais tarde, às 9h30, o Atlético Mineiro recebe o San Lorenzo da Argentina na Arena MRV. No primeiro jogo, empate por 1-1. E ainda hoje, às 9h30, outro time classificado sai do confronto entre Júnior Barranquilla e Colo-Colo. Boa, Fabião! E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 99186 9070. 9186 9070. CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. E o homem online, homem dos streamings, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tudo sobre futebol e também, hein, o Hora do Vôlei super especial com medalhista ou medalhistas olímpicos aqui na CBN. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h14. Thaís Azevedo, bom dia. Terça-feira, as ruas. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Avenida Orozimbo Maia, ela continua complicada ali pela pista da direita, tinha obras próximo
A maternidade, o motorista reduz a velocidade desde a Rua Paula Bueno até a maternidade. Pela pista da esquerda já são boas as condições. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, perde tempo somente nos semáforos. A Avenida Brasil tem lentidão na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina, sentido Vila Nova. No sentido centro, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Quem segue pela Avenida Imperatriz Leopoldina faz um bom caminho sentido Taquaral. No sentido Guanabara tem lentidão da Rua Eleutério Rodrigues até a Avenida Brasil. A Avenida Francisco José de Camargo Andrade tem trânsito indo bem nos dois sentidos. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Chegou o Credelli Gatos, o comprimido antipulgas testado e aprovado pelo exigente paladar felino. Um comprimido garante 30 dias de proteção. Contra pulgas, Credelli Gatos. CBN Esportes Campinas. São 11 horas 16 minutos. Agora vamos pro Toque de Ouro. Antônio Lupi tem convidados, né? Convidados super especiais. Vamos curtir então essa resenha do Lupi. Toque de Ouro com André Heller. Fala, Carlão, tudo bem? Grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a programação da CBN. Hoje a coluna do Toque de Ouro vai ser um pouquinho diferente. Um pouquinho não, vai ser bem diferente. Porque o André vai sair do escritório da casa dele. Nós estamos aqui no lançamento oficial do elenco do Vôlei Renata para a temporada 24-25. E o André Heller hoje, no Toque de Ouro, tem um convidado mais que especial. Acredito que é a cereja do bolo desse elenco do Vôlei Renata para 2024-2025, né, André? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Lupe. Bom dia, Carlão e todos da nossa audiência. Hoje é um Toque de Ouro muito especial, de fato. E que honra, estou me sentindo muito feliz de poder trazer um convidado assim tão importante para nós. A minha história com esse convidado é de longa data. Começamos, quando o Bruno começou lá em Floripa, né? Foi um dos primeiros times, né, Bruno? E eu era capitão desse time já. Eu estou entregando minha idade, inclusive, com esse comentário. Mas hoje, em outro estágio da carreira, hoje nós temos a felicidade e o prazer de contar com o Bruno aqui. Ele é o nosso convidado especial de hoje. Grande Bruninho, levantador do Vôlei Renata. A primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: o André, ele melhorou agora como embaixador do projeto ou ele está mais crítico em relação a vocês, como ele era como jogador? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à CBN. Tudo bem, bom dia a todos, prazer poder estar falando com vocês. Cara, o André, desde que eu cheguei, né, exatamente 20 anos atrás eu saí de Campinas, né, da categoria de base aqui, na época eu jogava no Juvenil aqui em Campinas, para ir para a Unisul, né, e para ter minha primeira experiência como, entre aspas, profissional. E o André, como ele disse antes, ele era o capitão daquele time e desde então eu fui muito bem recebido, não só por ele, mas por todos. E ele, como sempre, foi uma grande pessoa, uma grande inspiração, um grande líder para mim. E ele continua sendo, apesar, né, de todos esses anos, sabe, uma pessoa que é muito sensível, né, ao que acontece no dia a dia, conhece muito, porque teve inúmeras batalhas, jogou por tantos anos aí, seleção, e tem essa experiência. Então, assim, ele é digamos assim, é o cara crítico na maneira correta, é o cara que entende, sabe, né, de tudo aquilo que acontece ali dentro. Então, ter o Maurício, né, também como um dos nossos embaixadores aí do projeto é muito bacana, porque você se inspira e você tem essa possibilidade de ter ao teu lado ex-jogadores, mas que eu acho que fazem parte, né, da história do voleibol mundial, do voleibol brasileiro. Isso é muito bacana para todos nós. Bruninho, a gente sabe que você é nascido no Rio de Janeiro, mas tem uma história muito forte com Campinas. O André, ele adotou, né, agora mora em Campinas. O que significa para você voltar, entre aspas, para casa, onde você conheceu o esporte, vivenciou mais o esporte? Cara, eu tô assim, muito feliz, tô muito motivado. Até me emocionei na quinta-feira indo pro ginásio, assim, que foi o caminho que eu fiz, era o caminho que eu fazia quando eu era garoto, e assim, muitas memórias. Eu não imaginei que eu fosse ter uma carreira assim de 20 anos rodando o mundo e podendo ter tantas experiências, assim, e poder ter a oportunidade de voltar para casa. Então, assim, eu sou muito grato, né, por poder estar aqui de novo, vindo para um projeto que
eu fico muito feliz que Campinas hoje tem um projeto como esse, tão estruturado, com uma sinergia, uma conexão, não só com os apoiadores, mas com a comunidade mesmo, com Campinas, com a torcida. E eu acho que é isso que faz, que me deu ainda mais essa vontade de voltar para casa, sabe? Poder ter um projeto sério, com uma estrutura, com as coisas muito organizadas, e você se sente na família, né? Eu cheguei quinta-feira passada, assim, as primeiras impressões foram exatamente essas, existe uma grande família, né? Que é essa equipe do Vôlei Renata, e eu não vejo a hora de poder ver a torcida ali no Taquaral, é algo que eu realmente... com certeza vou ficar bastante emocionado. O André, é o seguinte, se colocar o Bruninho sozinho na quadra, ele não vai conseguir os resultados com o Vôlei Renata, precisa de ter um conjunto, e é isso que foi apresentado hoje. Mas o que esse conjunto ele ganha com a presença do Bruno no projeto? Aliás, esse teu comentário é muito pertinente. Eu acho que entre tantas características e qualidades que o Bruno tem, uma delas, que para mim é uma habilidade sensacional, que foi construída ao longo do tempo, ele é capaz de agregar valor, ele é capaz de tirar e explorar, nas boas aspas, o máximo potencial de cada jogador que compartilha do mesmo time com ele. Não é qualquer profissional em qualquer área de atuação que tem essa capacidade, e essa capacidade que ele adquiriu ao longo dos anos, é importante que se diga que é uma capacidade construída com muito estudo, com muita dedicação. O Bruno é um dos poucos estudiosos do voleibol ainda em atividade, e sempre foi desde que nós nos encontramos em Florianópolis há 20 anos atrás, que ele é um estudioso, e obviamente que ele foi alcançando resultados muito importantes ao longo da carreira dele, em função de toda a dedicação, todo o estudo. É um cara com dezenas de habilidades importantes. O time ganha muito através não só da condição técnica dele, mas sobretudo através da liderança. Vou fazer uma pergunta para o Bruninho, com base nessa tua resposta. Eu não vou perguntar se você vai aposentar do Brasil, porque acho que você já sofreu muitas perguntas a respeito disso, você vai agora focar no Vôlei Renata. Mas o André destacou sua vontade de estudar, essa tua questão de ser um estudante, um cara que entra aí nos estudos. Depois que parar, você pensa em seguir a carreira do teu pai? Hoje eu não penso nisso não, assim, eu sou um cara que sou um amante do voleibol, eu acho que por isso, né, a minha paixão, por isso que me fez sempre querer, né, estudar, e sou um pouco, digamos assim, um cara que sempre acredito que eu possa melhorar de alguma maneira, ou possa, né, fazer com que o time possa melhorar, então isso sempre fui um cara inquieto em relação a isso, sempre buscando, né, uma evolução na minha carreira. Por isso que eu estudei tanto, por isso que eu me dediquei tanto todos esses anos. Mas a carreira de um treinador, assim, ela exige muito sacrifício, exige ainda mais comprometimento em relação ao teu dia a dia, então, e tendo que lidar com outros fatores, então assim, isso vai ficar mais pra frente, essa decisão. Com certeza eu vou estar no voleibol, eu não tenho dúvida disso, porque é aquilo que eu amo, mas ser treinador já é uma coisa que vou deixar mais pro futuro para pensar nisso, porque hoje eu ainda acho que eu tenho alguma lenha aí para queimar. Por que eu fiz essa pergunta para ele? A gente discutiu semana passada essa questão de ter novos Bernardinhos, novos José Roberto Guimarães, que fez uma campanha belíssima por onde passou. Você enxerga num futuro. Agora ele falou que não quer, e ele não entende como um momento de ser treinador. Mas aqui está quem sabe um novo líder para a seleção brasileira, seja masculina ou feminina? Difícil eu fazer essa avaliação, né? Eu quero muito que o Bruno, abusando da retórica, seja muito feliz, independente da função que ele escolher, a profissão que ele escolher. E aí, nesse sentido, eu posso afirmar com muita convicção: tudo ou qualquer coisa que ele se propor a fazer, ele vai ter muito sucesso. Em qualquer atividade, em qualquer profissão, em qualquer posição. Independentemente de qual for a escolha dele, se ele escolher seguir um caminho, tantos outros caminhos perderão. Mas o fato é que ele, pela dedicação dele, pela capacidade e pela disponibilidade de aprender, eu acho que é uma das grandes qualidades do Bruno. Ele está sempre aberto à capacitação.
tudo que ele se propor, ele vai fazer muito sucesso. Gostou do toque de ouro diferente de hoje? Não, sensacional, sensacional. Aliás, podemos fazer isso um padrão, sempre um convidado especial. Né? E o que tem de ouro aqui é brincadeira, não, né? É impressionante. Tirando eu, você, Bruninho, eu não tenho nada, né? Se virar de cabeça para baixo, cai 2,50. E vocês querem medalhas olímpicas, né, Bruninho? É isso, não, mas prazer poder falar com vocês, falar de esporte. Estou muito feliz de reencontrar o André aí depois de tantos anos aí que a gente teve batalhas dentro da quadra. Agora ele não vai estar ali dentro, mas ele dando todo o suporte que ele pode ali pro time. Então tô muito feliz. Obrigado, Bruninho. André, tamo junto. Tamo junto, até breve. Tá aí, André Heller, Bruninho, Antônio Lupe no toque de ouro. Mas, Lupe, você tem várias medalhas no jogging que você faz, poxa, dá pra se equiparar a Bruninho e André Heller? Se pegar todas que eu ganhei, não compra nem o suporte mas muito das legal. medalhas olímpicas, né, do Heller, do Bruninho. Mas muita expectativa com relação ao vôlei, né, Lupe? Muita. O time que foi montado esse ano é um time que vai brigar por título paulista, lembrando que o Vôlei Renata até então defendia, até o ano passado era tricampeão estadual, e o time que foi montado é para novamente chegar à final de Superliga como foi em 2023, 2024, mas terminou com o título do SESI Bauru. Aliás, SESI Bauru e Campinas, né, o Vôlei Renata e SESI Bauru se enfrentam na abertura do Campeonato Paulista sábado, hein? A partir das 6 da noite no ginásio do Taquaral. E você perguntou, né, sobre o futuro do Bruninho. O Bruninho tá com 37, né? No vôlei tem mais aí 5 anos para queimar. 4. Porque a gente até comentou na semana passada sobre essa nova questão de líderes na seleção, tanto masculina quanto feminina. E era uma preocupação do André Heller, né, de ficar só em Bernardinho e José Roberto Guimarães. Bernardinho e José Roberto Guimarães. Precisavam surgir outros líderes. E aí foi uma pergunta que acabou ali a gente debatendo, né, sobre essa situação do Bruninho se tornar técnico como o pai dele, o Bernardinho. Mas ele entende que agora não pensa muito nisso, quer focar aí nesses últimos anos de carreira. Não perguntei se ele vai aposentar da seleção brasileira, porque isso já foi perguntado inúmeras vezes. E claro que a expectativa agora é pela presença dele com a camisa do Vôlei Renata. E a gente sabe que a galera comparece, né, no Taquaral para acompanhar essas atrações. Então, exatamente. Essa temporada promete ainda mais, com o Bruninho, com outras atrações também. O Vôlei Renata montando um bom time aí. Vamos ver se consegue ter uma temporada brilhante, né, também inesquecível, no que se diz respeito ao vôlei nacional também, porque aqui o Campeonato Paulista é um recente tricampeão e agora tentando esse título inédito no parâmetro nacional, né? Mas o Bruninho tem perfil, acho que daqui uns 5, 6 anos dá pra pensar assim em ser treinador. Lupe, 11 horas 27 Vamos minutos. lá. Vamos com a galera participando E do a galera... Zap 99186 9070. Vamos lá. Quem mandou mensagem, claro? Ele, Emerson. Todos os dias marca presença. Bom dia, amigos da CBN. O grito agora é VAR Corinthians. É o JP de Moraes. Calma, JP, não precisa ficar nervoso. Grande abraço pro Celso, que tá ouvindo a gente. Sabe aonde? Aonde? Sumaré, que nos abraça. Summer. Sumaré. Ele disse que hoje o Corinthians classifica para as quartas de final da Copa Sul-Americana com tranquilidade. Não sei não. Tranquilidade aí já não... Bom dia, meu amigo Fábio Scheibe. Amanhã é o jogo para amanhã é o jogo para o nosso Palmeiras passar para as quartas de final. Aqui é o Ademir de Itu. Grande Ademir, um grande abraço para Ademir, sempre com a camisa do Palmeiras, todo dia. Aqui. É um cara que tá sempre mas assim, Fábio Scheibe tá com o coração apertado, hein? Tá tenso. O Felipe mandou mensagem e disse o seguinte: o Palmeiras não vai passar pelo Botafogo amanhã. Podem anotar. Jogo complicadíssimo. Será que ele é botafoguense? Eu acho que não. Eu acho que é corintiano, São Paulino, Santista. Né? O Carlos também mandou mensagem pra gente, torcedor da Ponte, falando que hoje a Ponte vai vencer a primeira como visitante, joga fora de casa. E pra fechar esse primeiro giro, o Amauri do Proença. Proença é perto da Ponte, não é? Perto da Ponte. A Mauri do Proença falou que hoje a Macaca vai empatar e não vai conseguir vencer a Onça Pintada. A última partida fora de casa da Ponte foi contra o Coritiba. Ela teve uma boa exibição, poderia ter vencido, poderia ter voltado com uns 3 pontos. Você que é bom de cabeça, qual foi a última vitória da Ponte no Campeonato Paulista? Porque foi no Campeonato Paulista, brasileiro não ganhou fora de casa. A gente trabalhou contra a Portuguesa lá no Canindé. Botafogo. Ela perdeu pro Santo André.
Botafogo. Foi o 3 a 0. Corinthians. Foi o Corinthians. Gol do Iago Iago Dias. Dias. Elvis bateu a falta. Era Cassião, né? Era o Elvis Cássio, Miguel. com Cássio, 3 minutos de jogo. É, e aí o Iago Dias foi lá e complementou. A Ponte venceu. Pô, Chaibe. A Ponte venceu a Você Portuguesa. falou pro Botafogo. 3 a 0, não foi? Mas a última foi contra o Corinthians lá na Eu não Arena. lembrava. Deixa eu ver, no Paulistão vou puxar aqui sem consultar. Não, é Botafogo, Portuguesa, Portuguesa e Corinthians. Foram as isso únicas mesmo. vitórias da Ponte fora de casa. Porque ela conseguiu a classificação. Aquele jogo que o torcedor Do da Corinthians? Ponte... Não, contra o Santo André, lá no ABC Ah, Paulista. também, né? Tivemos a narração. Tivemos a narração depois do Guariz. Guarizão, acho que já. Acho que acabou, hein? Acho que acabou, a galera tá em festa. Vamos lá, 11 horas 30 minutos, vamos pro repórter CBN na volta, sim. Uma passada nos grandes da capital paulista e depois tudo sobre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Chegou e trouxe com ela o perigo das queimadas. Nos últimos anos, a maior parte dos incêndios que aconteceram na nossa região foram causados pela ação humana. Por isso, devemos ficar todos em alerta. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais faça fogueiras para limpar terrenos e tenha cuidado com as bitucas de cigarro. Lembre-se, a qualquer sinal de fogo, ligue para o 193. Faça a sua parte e ajude a preservar a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 20 de agosto de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar otimista com uma solução para o embate entre o Legislativo e o Judiciário. O atrito decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal de referendar uma liminar do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas impositivas. Na avaliação de Haddad, o país sairá maior da crise porque todos se sentarão à mesa para encontrar um caminho. Hoje, representantes do Congresso, do Governo e do Judiciário se reúnem num almoço no STF para discutir as regras para as emendas. O convite foi feito pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. A Justiça Federal de Santa Catarina suspendeu o processo administrativo disciplinar contra o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, na Controladoria Geral da União. A defesa acionou o tribunal porque a CGU trocou os integrantes da comissão responsável pela análise. Em janeiro, técnicos da Controladoria Geral da União isentaram Silvinei do crime de improbidade administrativa. Ele é acusado de usar a PRF para favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.
Meses depois, a CGU dissolveu o colegiado para que o caso fosse analisado novamente. 3 times brasileiros entram em campo hoje pelas oitavas de final da Libertadores. Às 7 da noite, o Fluminense enfrenta o Grêmio no Maracanã. No primeiro jogo, o time gaúcho venceu por 2-1. Às 9h30, o Atlético Mineiro recebe o argentino São Lourenço na Arena MRV. A partida de ida terminou em 1-1. Pela Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Bragantino na Neoquímica Arena, também às 9h30. No primeiro duelo, o Alvinegro venceu o adversário por 2-1. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h36, vamos para a capital paulista, o Santos se preparando para enfrentar o Guarani aqui em Campinas, Corinthians tem duelo com o Bragantino, São Paulo recebe o Nacional pela Libertadores e Palmeiras tem um duelo sensacional amanhã contra o Botafogo no Allianz Parque. Gabriel Dudziak. De olho na fuga do rebaixamento no Brasileirão, mas também na possibilidade de um título em uma temporada tumultuada dentro e fora de campo, o Corinthians joga nesta terça-feira contra o Bragantino em casa às 9h30 da noite para tentar selar a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Para tanto, o Alvinegro precisa de apenas um empate, já que venceu o adversário por 2-1 no primeiro jogo. Um provável Corinthians tem uma escalação com 3 zagueiros, com Hugo Souza no gol, Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres na defesa, Fagner e Hugo como laterais, Charles e Rian no meio de campo e Rodrigo Garro ou Wesley e Igor Coronado servindo Giovani ou Pedro Raul. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Botafogo em casa no segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Como perdeu a primeira partida por 2-1, o Alviverde precisa ganhar por 1 gol para levar a definição da vaga aos pênaltis, ou 2 gols para se classificar no tempo normal. A escalação do time é difícil de prever, já que Abel mesclou titulares e reservas contra o São Paulo no domingo. Existe ainda a expectativa de que o lateral direito Mike esteja à disposição, depois de desfalcar o time nas últimas 2 semanas. No São Paulo, o dia foi de notícias vindas do departamento médico. O meia-atacante Ferreira, que deixou o clássico contra o Palmeiras com dores, teve diagnosticado uma lesão na coxa esquerda e será desfalque por até 2 meses. O lateral esquerdo Patrick, que caiu de mau jeito em uma dividida com Estevão, teve uma fratura na clavícula, enquanto o lateral direito Moreira sofreu lesão na coxa esquerda. Destes, apenas Ferreira seria titular contra o Nacional do Uruguai na próxima quinta pela Libertadores. Ainda nesta segunda, o clube anunciou a chegada por empréstimo do zagueiro Juan, que estava no Sassuolo da Itália. Já o Santos oficializou a chegada também por empréstimo do atacante Wendel Silva. O atleta de 23 anos estava no time B do Porto e espera brigar por posição com Furch e Willian. Na próxima quarta, o Peixe volta aos gramados para enfrentar o Guarani em Campinas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí, Gabriel Dudziak. Falar um pouco desse Corinthians, né? O Palmeiras amanhã contra o Botafogo, a gente esmiuça as vésperas desta partida. Com mais detalhes, Com né? mais detalhes. Isso. E o Corinthians hoje tem o Red Bull Bragantino, está 1-0, né? A vantagem que o Corinthians tem foi 2-1 no primeiro jogo. Fabião, e aí, cara? O Coringão vai passar? É a chance do Corinthians ser campeão na Sul-Americana, mas com doses de sofrimento? Sem dúvida, né? O Corinthians que tá mal no Brasileirão, ontem voltou à zona de rebaixamento com o empate do Vitória. O Corinthians não ganha 5 jogos no Brasileirão, mas nas Copas tem ido muito bem. Passou pelo Grêmio na Copa do Brasil nas penalidades, agora fez um bom jogo contra o Bragantino, o primeiro desse duelo. E agora tem tudo para se classificar junto com a fiel torcida ao lado, jogando na Neoquímica Arena. O Ramon Dias deve poupar alguns jogadores, colocar um time alternativo, como foi já na primeira partida, mas o Corinthians saiu muito bem. Mas o foco realmente do Corinthians é no Brasileirão poder escapar da zona de rebaixamento. E se classificando, nada melhor, né? Podendo pôr um time alternativo, poupar alguns jogadores. O Garro deve começar jogando hoje, diferentemente do que foi a primeira partida, o Garro ficou fora. E hoje contando também com o Thales Magno, né? Que tem o Talismã. Talismã Thales Mágico. É o Talismã Magno, que
tem feito muitos gols aí no começo da trajetória no Corinthians. O Corinthians tem tudo para classificar hoje. E o Bragantino vive um mau momento, hein? Pedro Caixinha, o técnico português, admitiu. Os dois vivem mau momento, né? O Bragantino não vence há 7 partidas. O Corinthians não vence há 5. No Brasil, Mas eu acho que a chance do Corinthians em termos de título é sul-americana. Só que tem um problema, né? Pode bater com o Brasileirão que o Corinthians precisa escapar do rebaixamento, né? O Corinthians passando agora pega o vencedor de Fortaleza ou Rosário. Que é parada complicada. O Fortaleza vive também um momento sensacional. Agora, em relação ao Bragantino, aquilo que nós conversávamos, né, há muito tempo, que o Bragantino tem a estrutura, tem dinheiro, tem investimento para brigar por títulos, a grande imprensa já fala isso, né? Não tem sangue na veia. Falta ao Bragantino aquela cobrança de um time com torcida, de um time com investimento. Eu acho que é um time sem alma, é um time com bons jogadores, é um time que joga bonito, mas jogadores acomodados. Tanto faz ganhar ou se perder. Se ganhar ou se perder, isso faz muito mal. E o Bragantino, com o dinheiro que tem, eu acho que chegou a hora de uma cobrança mais forte, de conquistar. Né, de conquistar, porque tem possibilidades para isso, tem estrutura para isso. E hoje, quem acompanha futebol já faz uma cobrança um pouco mais forte junto ao pessoal. Porque desde 2020 a gente bate na tecla, o Bragantino vai ganhar um título, a gente tá esperando, eu não vou dizer Campeonato Brasileiro, eu acho um pouco mais difícil. Mas Sul-Americana foi vice. Sul-Americana, e principalmente nos campeonatos paulistas, para chegar à decisão. Aquele jogo contra o Água Santa na Vila Belmiro. Exatamente, sabe? eu acho que o principal fato do Bragantino sequer ter chegado a uma decisão de Campeonato Paulista... Isso incomoda. Incomoda. Pô, porque se você for pegar, pelo amor de Deus, não tô comparando, mas o Água Santa que veio lá do... O Água Santa era um time amador de Diadema. E ele foi crescendo e foi feito investimento e chegou numa final. O Ituano chegou numa final. O Audax, naquela época, que era mais ou menos uma administração parecida. É claro que o Bragantino é muito mais organizado em relação ao investimento, mas ele não consegue chegar no Campeonato Paulista. Eu acho que precisa se impor. Quando teve as possibilidades, essa contra a Água Santa... O ano passado, mesmo o Brasileirão estava na liderança, faltando 4 rodadas. Daí... Brasileirão eu já fico um pouco mais comedido. Agora, nas Copas, e principalmente no Campeonato Paulista, contra adversários mais frágeis, como foi o caso do Água Santa, ano passado, né? Ano passado, 2023. Na Vila Belmiro. Poxa, ali é pro Bragantino se impor. Aí o goleirão Cleiton deu uma pichotada lá e foi tudo por água abaixo. Então o Bragantino já vive um momento, da torcida eu não sei, a gente não convive lá em Bragança Paulista, mas por parte da imprensa já há uma certa cobrança em cima do Bragantino. 11h42. Nós vamos fazer um intervalinho, depois tudo sobre o Ponte Guarani, né, Valmirzinho? Então tá certo, o intervalo é muito rápido e na volta a preparação do Bugre, as novidades do Bugre para amanhã contra o Santos Futebol Clube e a preparação da Ponte, que já está, é claro que está, né? O jogo hoje às 9 contra o Amazonas, lá na Arena. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. O Vôlei Renata ontem apresentou o elenco, para a imprensa, patrocinadores e apoiadores do projeto, que em 2024-2025 completa 15 anos de Vôlei Renata aqui em Campinas. E a estreia acontece no sábado, às 6 horas da noite, no ginásio do Taquaral. Lembrando que o SESI vai para o segundo jogo, que é o adversário do Vôlei Renata. A equipe que tem aí o Darlan
como principal nome, venceu no último sábado o Atibaia por 3-0, mas o Darlan ainda não entrou em quadra. Provavelmente a estreia de Darlan, um dos principais nomes do vôlei brasileiro, deve acontecer justamente em Campinas contra o Vôlei Renata no próximo sábado. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Horas 46 minutos, é de agora até meio-dia, tudo sobre o futebol de Campinas, Guarani, Ponte Preta e Guarani. A preparação do Bugre, Lupe, amanhã, duelo contra o Santos, quem sabe mais uma vitória neste processo de recuperação do Guarani. Ô, Carlão, antes do jogo contra o Santos, né, só para informar que o Guarani confirmou ontem, através de nota oficial, o empréstimo do atacante Rafael Freitas, de 19 anos, ao Sub-20 do Santos, justamente o adversário do Bugre pela Série B do Campeonato Brasileiro. O período de empréstimo de 1 ano, mas o Santos tem a prioridade e a opção de compra ao fim desse contrato. O Rafael Freitas, ele surgiu muito bem nas categorias de base do Guarani, Sub-17, foi destaque em Sub-20, Copa São Paulo, Campeonato Paulista Sub-20. No profissional ele até teve bons desempenhos, mas não conseguiu marcar gols. Então, até como uma questão de bagagem, né, para que ele possa ter um pouco mais de casca, o Rafael Freitas então foi emprestado para o Sub-20 do Santos. Se foi bom, se não foi bom, aí quem tem que analisar é a diretoria. Em relação ao duelo contra o Peixe, jogo marcado para amanhã, atenção para o horário, em 7 horas, é bem ruim esse horário, mas a gente não vai ficar mais falando sobre isso aqui na programação da CBN, porque a nossa opinião já foi colocada aí para o público em geral. O técnico Alan Al deve voltar na zaga o Matheus Salustiano, que ficou fora da partida contra a Chapecoense. Quem jogou foi o Léo Santos e o Luan Dias também deve voltar ao time titular. Quem vive ótima fase com o crescimento do Caio Dantas, que é o artilheiro da Série B, é o João Vitor, que deu entrevista à assessoria de imprensa do Bugre. Cara, tô muito feliz com o momento que a gente está vivendo agora, com essas 2 vitórias consecutivas. Eu tava buscando meu gol ali, né? Não tava saindo, não tava chutando, tava batendo na trave. Fui muito feliz ali de fazer o gol ali lá em Chapecó, né? Abrir o placar. E só agradecer também a Deus, né? Pela oportunidade que eu tô tendo, pelo campeonato que eu venho fazendo, tentando ajudar o Guarani, né? Sair dessa situação. E espero dar continuidade com o bom trabalho que eu tô fazendo aqui. Cara, é lógico que 2 vitórias consecutivas dá um ânimo a mais pra gente, né? A gente não conquistou nada ainda, a gente sabe da situação que a gente se encontra, né, no Brasileirão, mas eu tenho certeza que do jeito que a gente está trabalhando, todo mundo focado, espero que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. A gente sabe da responsabilidade desse jogo, né, diante da equipe do Santos. A gente vai fazer de tudo para fazer um bom jogo, mais um excelente jogo, né? E se Deus quiser que a gente possa sair com os 3 pontos daqui. Sim, convido os torcedores bugrinos para estarem presentes aqui no jogo quarta-feira, diante do Santos, e contamos com o apoio e torcida de todos vocês.
É isso, o João Vitor aí convocando o torcedor do Guarani, lembrando que o jogo contra o Santos com torcida única, apenas com torcedores do Bugre. Vladimir não joga, pertence ao Santos, tem uma questão burocrática, uma questão contratual. Muita gente perguntando sobre Pegorari, se ele vai ser o titular. Pelo que eu tô sentindo, eu acredito que não. O Douglas Borges deve ser o titular no duelo contra o Peixe. Olha, Lupe, voltas importantes, né? Tá aí o Salustiano, o João Vitor foi uma figura importantíssima contra a Chapecoense, Ayrton vivendo um grande momento, Caio Dantas também. Sobre goleiro, eu entendo a insegurança da torcida do Guarani com relação ao Douglas Borges. O Douglas, quando foi utilizado, não foi bem, né? Por isso até perdeu a posição para o Vladimir. Era o Douglas o titular da temporada, o Vladimir tomou a posição em virtude da lesão do Pegorari. Mas o Pegorari ficou muito tempo de fora, né? A gente não acompanha o dia a dia de treinamentos do Guarani, mas eu acho que o Douglas, apesar das limitações, deve estar um passinho à frente. Acredito que ele deverá ser o titular. Agora, se o Pegorari estiver ali empatado, né, no nível físico, no nível técnico, pelo menos com o Douglas, o Pegorari deve ser o titular, mas eu tô com você. Eu acredito que o Douglas Borges será o titular neste jogo contra o Santos. Dá pra ter esperança, não dá, Fábio Scheib? O Santos faz, claro, é um time que vai subir, não sei se como campeão ou não, mas vai subir, mas já passa por uma instabilidade depois da derrota para o Avaí. Eu acompanhei Santos Sport na Vila Belmiro e a popularidade do Fábio Carilli é péssima lá na Baixada Santista. Então não sei não, acho que o Santos chega sob forte cobrança e o Guarani no momento de confiança pode se aproveitar, né? Exatamente, o Guarani agora tá num espiral de subida aí no Campeonato Brasileiro, né? Saindo dessa zona tão incômoda, desse limbo aí que tá na última colocação. O Guarani tentando uma vitória contra o gigante do futebol brasileiro poderia ser uma confiança pro time nessa retomada aí, tentar sair dessa zona de rebaixamento. Eu não sei se o Alan Al tá pensando nisso, mas tem a volta do Luan Dias, né? Mas não sei se não manteria o mesmo time que ganhou da Chapecoense. Apesar de ser um jogo diferente, né? Lá a Chapecoense foi um pouco pra cima do Guarani. O Santos aqui também deve ir pra cima do Guarani, mas eu não sei se eu manteria para dar moral também para os jogadores. O Luan Dias poderia ser uma opção pro segundo tempo também, principalmente com o João Vitor na frente, o Caio Dantas também e o Ayrton. Mas o Guarani buscando essa vitória que vai ser importantíssima, né? Eu não sei, eu até compreendo essa opinião do Scheib, mas quando um jogador, Scheib, pelo menos os que a gente acompanha, quando ele sai por cartão, ele não perde, normalmente volta. Agora, quando é uma questão de lesão, até uma questão técnica, essa mudança acontece independente se o cara tá suspenso ou não. Então eu acredito que mesmo... Para não perder o grupo, né? Exatamente. E outra, o Marlon jogou bem, mas o Luan Dias não pode ficar no banco. Eu acho que o Luan joga pela qualidade E o mesmo, Matheus né? Salustiano na zaga com o Douglas Bacelar, eles suportaram uma pressão gigante também com o Vila Nova, que mesmo jogando mal, teve oportunidades contra o Guarani e eles se deram bem. E eles foram muito elogiados pelo técnico Alão. Então eu também acredito que o Léo Santos tem também essa questão envolvendo a torcida, né? Então se ele comete um erro jogando em casa contra o Santos, aí emocionalmente ele fica... Eu acho que o Alan Al vai optar pela coerência. Volta o Luan, mas o Luan volta porque o Guarani precisa, né? Um jogo que o Guarani também vai ter que tomar não a iniciativa, né? Porque o Santos, até pela qualidade, deve ficar mais com a bola, mas até pelos espaços que o Santos certamente deverá ceder, né? Porque o Santos vai jogar, né? E os espaços vão aparecer. O Luan Dias é um cara importante aí neste duelo. Pro Bugrino ficar emocionado agora, tava passando o olho aqui no GE, tem uma 94, reportagem, né? A última Cara, vez que o esse Guarani jogo foi ganhou do sensacional. Santos no Brasileiro, né? Contando o Brasileiro Série A, Série B, foi no dia 27 de agosto de 94, com um show, sabe de quem, Carlão? Amoroso! E Luizão, 2 gols de cada um, 4-0 pro Guarani sobre o Amoroso Santos. fez um golaço, um gol histórico, matéria super bacana no GE, lá na página do Guarani. 11h54, pegando a Avenida dos Esportes, chegando ali na Francisco Ursaia, só que a Macaca está lá no Amazonas para enfrentar a onça, meu caro Antônio. A onça pintada, hein? Pintada. Não pode confundir, porque a onça pintada é o mascote. Não é dourada. Não, não é a onça pintada. Inclusive está estampada no bonita escudo. a onça pintada, hein? Bonito. Ela, a onça não, o Amazonas é o adversário da Ponte Preta hoje pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o confronto é direto, porque a equipe do Amazonas ocupa a 12ª colocação com 27 pontos. E a Ponte está uma posição acima, na 11ª
com 28. Por isso, um confronto direto lá na Arena da Amazônia. A Ponte Preta viajou no último domingo e ontem fez o último treino já em território manauara. Boa, boa. O técnico Nelsinho Batista tem problemas para escalar a equipe sem Elvis e também sem Castro, que estão suspensos, e sem Gabriel Novaes, vetado pelo departamento médico. Na última coletiva, o Nelsinho foi perguntado sobre esses desfalques após o empate contra o Goiás e ele falou sobre a força do grupo. Bom, nós estamos trabalhando com o grupo, né? E dentro do trabalho a gente tem observado muitos jogadores, né? Como hoje, né? Entrou o Dodô, entrou o Ramon, entrou o próprio Renato. Quer dizer, são jogadores que estão aguardando assim as oportunidades, né? E nesse momento, né, de cartões e até nós não sabemos ainda qual a profundidade dessa contusão do Novaes, né? Ainda não temos essa condição, mas nós acreditamos no grupo e eu acho que como eles entraram no jogo e fizeram um resultado de empate, eles também têm condição de jogar. Nós não temos, vamos colocar, a equipe vem trabalhando bem, todos vêm trabalhando muito bem, todos sabem o que tem que fazer dentro do campo, então é acreditar no grupo. Vamos lá, provável formação da Ponte Preta com Pedro Rocha no gol, Inocêncio, Joilson e Matheus Silva, já que o Sérgio Rafael continua fora, e o Risso na esquerda. Eu não ficarei surpreso se o Inocêncio jogar do lado esquerdo e o Thomas entrar do lado direito com o Gabriel Risso poupado, mas isso aí a gente deixa para momentos antes da partida. Ramon, Emerson Santos e Dodô fazendo meio campo, e no ataque a presença do Gé, do Everton Brito e do Matheus Regis também ali recompondo o meio campo. A equipe do Amazonas está embalada, porque conseguiu aí se afastar um pouquinho da zona do rebaixamento. O Amazonas venceu o CRB no último sábado por 2-0 e o técnico Rafael Lacerda projetou esse duelo contra a Ponte. A Ponte Preta faz uma campanha bem parecida com a nossa. No primeiro turno foi 3-0 para a Ponte lá, né? A Ponte foi muito superior. Assistimos o jogo ontem da Ponte, é um adversário duríssimo. Pode ter certeza que tem um treinador, dispensa comentários, né? O treinador da Ponte Preta, cara conhecedor de futebol, com uma história muito longa. Mas no momento agora a gente tem que se focar na nossa equipe, em recuperar os nossos atletas. Hoje a torcida que veio nos ajudou, nos apoiou. A gente espera que na terça-feira, porque é um horário mais acessível, que o torcedor dê um crédito para esses jogadores, para a campanha que o Amazonas vem fazendo, e a gente convoca o torcedor para vir na terça-feira nos apoiar, porque uma vitória vai nos colocar numa situação muito boa na tabela. Marcão, Ezequiel, Miranda, Alvarinho, Fabiano, Barros, Eric, Varão, Enio e Diego Torres, Matheus Serafim e Luan Silva. Esse é o provável time do Amazonas que enfrenta a Macaca às 9 horas da noite, claro, com total cobertura da onde, Carlão? Da CBN dos 99.1, Marco Guarizo vai dar o recado pra você. Lupe. Hoje o time é... time pesadão. Lupe, jogo difícil pra Ponte, difícil, né? Joga sem o Elvis, joga sem o Gabriel Novaes, que tinha voltado. Muita gente critica o Castro, inclusive o meu sogro, que é torcedor da Ponte, ele falou assim, aquele Castro. Eu falei assim, o Castro é o melhor volante que a Ponte tem. Bom jogador. Joga com a cabeça erguida. Só que eu acho, Lupe, que ele não tem a transição, a rapidez, a dinâmica que o Ramon tem. Por outro lado, o Castro na marcação, a estatura, ele leva vantagem, né? E o Nelsinho tá aí, Emerson ou Ramon, acho que até o Ramon deve jogar, né? Pode ser aí uma oportunidade. Sem o Elvis, a Ponte perde muito, mas em contrapartida tem o Dodô, que fez gol, tá confiante. E das vezes que substituiu o Elvis, claro, né? Ele não é o Elvis, mas também não deixou a desejar. Eu acho que o torcedor Ponte Preta não vai sentir muito a falta do Gabriel, cara. O Gabriel Novaes. O Gabriel é um grande jogador. Né? É um grande jogador, é cria do São Paulo, é daquela geração do Antony, né? E desde os tempos de São Paulo, as lesões atrapalham a carreira do Gabriel. E mais uma vez ele lesionou, né? Claro que muscular, mas vai fazer muita falta pra Ponte aí em 2, 3, 4 rodadas. E tem a volta do Gé. O Gé é sempre um reforço importante para um jogo fora de casa. Mas a Macaca tem aí, tem que ter muita atenção com relação ao Amazonas. Tem o Luan Silva,
Luan Silva já havia jogado no Amazonas e retornou nessa janela. 4 jogos, 4 gols. E tem um meio-campista argentino muito bom, o Diego Torres. Que é o era Diego do CRB, Torres. né? Diego Torres é jogador do Niquinho. Niquinho é empresário do Diego Torres. E essa zaga Miranda, Alvarinho e o próprio goleiro Marcão, eles são jogadores altos, de boa estatura. Então o Gé hoje vai brigar muito com a defesa do Amazonas. Muito cuidado Sassá não com vai pro ele. jogo? Reserva. Sassá- Reserva desse Luan. Luan Silva pegou a vaga Luan, dele, né? Luan Silva chegou e tomou conta da posição. Muita atenção com o Enio, também bom do jogador. Matheus Serafim, que é cria aqui do Guarani, jogador de velocidade. Um jogo complicado para a Ponte. Pelo fato da partida ser disputada na arena, eu acho que é melhor. Sim. Claro. Né? Nós trabalhamos no jogo Amazonas e Guarani, ali já é uma caixinha de bombom. Né? Acanhado, muita pressão. A caixinha de bombom, igual lá bomboneira, né? Uma caixinha de bombom. E lá na arena tem mais espaço, a torcida fica mais distante, então a Ponte pode tirar proveito. Mas duelo equilibrado e quem vencer fica no top 10. Né? Top 10. Da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que a trajetória da Ponte é complicada, né? Tá em Manaus hoje, 3.700 quilômetros distantes daqui. Na sexta-feira já tem jogo aqui, mas tem que jogo saber difícil, dosar, né? Contra o Operário, que o Operário tá brigando lá em E cima. o Lupe levantou essa lebre aí do Inocêncio. Olha, não vai ser surpresa não, até porque o Gabriel Risso não vive um grande momento. No último jogo contra o Goiás, o Nelsinho fez essa alteração. E eu não ficarei surpreso do Inocêncio começar no banco com o Risso na esquerda e o Thomas na direita. E no segundo tempo, a saída do Risso e a inversão a com o Ponte Inocêncio. tá tendo muito cuidado porque com o Inocêncio esse jogo, também vem né? numa maratona de jogos intensa. 15ª formação diferente do Nelson em 15 jogos. Eu acho que até essa ausência do Elvis foi um cartão forçado, muito longe e tal. Mas tá aí, às 4 horas tem Arena e depois, a partir das 8h30, toda a cobertura dos 99.1 desse jogo entre Amazonas e Ponte Preta. A gente volta às 4. Boa tarde, até lá. CBN Esportes Campinas.